fazer o bem sem olhar a quem. Caridade, então, ela é tudo de mais lindo no seu coração. É a fonte de energia. Atenção, São José dos Campos e região. Como proteger as crianças e jovens da violência? Golpes, incluindo os espirituais, matam nossos jovens e crianças. Apostar no poder celeste é essencial. Qual a chave para ativar as forças benditas que vão blindar sua família? Saiba, neste sábado, às 16h15, Avenida Rui Barbosa, 338, São José dos Campos. Um convite especial para você e seus familiares. Neste domingo, reunião pelo fortalecimento da família. Diz o irmão Paiva Neto, a família é o ninho sagrado que acolhe o espírito reencarnante e prepara os caminhos de sua jornada terrena. Venha fortalecer esses laços familiares neste domingo, a partir das 9h40, presencial e online. Conto com a sua participação. Mês de maio, mês das queridas mamães de boa vontade, e a tarde fraterna digital deste mês, em homenagem a elas, as mamães da terra e do céu da terra. Participe, concorra a prêmios exclusivos e ajude a religião divina. Até mais! E o Movimento das Mulheres Legionárias apresenta o sorteio de uma linda cesta, mais um belo quadro de Maria Santíssima em homenagem às mamães. Sorteio dia 27 de maio, após a reunião da Comunhão com Deus. Apenas R$30 cada número. E você pode reservar agora os seus números. Também nos ajude compartilhando este convite nas suas redes sociais. Salve Maria Santíssima, a mãe de todos nós! Amigos e irmãos, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Com a nossa saudação de paz e de boa vontade, damos início ao estudo da coleção O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração. Muito obrigado a você que está ao vivo aqui neste momento e muito obrigado a você que estará assistindo essa gravação posteriormente. Então vamos fazer o nosso instante de silêncio com Jesus, o silêncio da alma, o silêncio do coração, para nos prepararmos para este estudo especial. E logo em seguida, juntos com o irmão Paiva Neto, vamos orar a prece ecumênica do Pai Nosso. Ensinou. Então, num só pensamento, num só coração, num só espírito de devoção. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, fortalecidos por esta linda oração, estamos prontos aqui para o nosso estudo. Agradecendo aqui novamente quem está aqui ao vivo neste momento. Estou vendo aqui a irmã Rosana. Tudo bem, irmã Rosana? Seja bem-vinda, Deus está presente. Irmã Maria Nazaré aqui com a gente também. Tudo bem, Dona Maria? Seja bem-vinda, Deus está presente. É um prazer recebê-las. Viva Jesus! É um prazer recebê-las aqui, tá bom? E a você que vai estar assistindo essa gravação depois, também o nosso muito obrigado. Sem mais delongas, vamos então ao estudo que fazemos aqui toda sexta-feira da coleção O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração. É uma série de livros do irmão Paiva Neto, onde ele vai trazendo ainda mais conhecimento sobre o último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse de Jesus. E estamos estudando, né, na sequência, esse livro aqui, As Profecias Sem Mistério. No último livro da Bíblia Sagrada, Equilíbrio e Sabedoria Espiritual. Dentro do capítulo Os Mistérios do Apocalipse, parte 2, agora na página 146, vamos ao subtítulo Deus conduz a história. Vamos lá. O Apocalipse é, conforme já aprendemos, uma palavra de origem helênica que significa revelação. Se é uma revelação, e a Escritura Sagrada, na parte divina, é a mais extraordinária delas, ele permeia do princípio ao fim da Bíblia, que é a suprema revelação do Criador para as suas criaturas. Demonstramos isso à saciedade quando analisamos as palavras de Isaías, Amós e Daniel, comparando o texto do Velho Testamento com o do Novo Testamento. Acompanhando este estudo, vocês comprovarão a existência de ciclos evolutivos resultantes de um sistema traçado por Deus, que conduz a história dos quais falaram Rostam, Umbalde e Zarur. O Apocalipse é um planejamento divino para a humanidade. O mundo não é uma baderna. Recorramos ao Velho Testamento. Vejam como o universo tem um comando. Capítulo 45 do livro de Isaías, versículo 18. Porque assim diz o Senhor Deus, que criou os céus, o único Deus, que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a fez para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. E aí continua o irmão Paiva. Quer dizer, ele não fez o universo do qual faz parte o nosso planeta, porque criou tudo, o céu, a terra, a luz, combateu a escuridão. Para a anarquia, concretizou segundo um plano que ainda se encontra acima da compreensão do homem atual. O Apocalipse é planejamento divino que a misericórdia do Pai Celestial nos revelou, porquanto a palavra de Deus, o testemunho de Jesus, é o espírito da profecia. E o Apocalipse é um livro eloquentemente profético. Muito bem, gente. Vamos parar por aqui para trazer aqui as nossas reflexões, né? Por que o irmão Paiva agora, né, ele está trazendo
ainda mais luz sobre o que significa o Apocalipse e o que ele vem trazer para todos nós. Novamente, Apocalipse, palavra grega que significa revelação. Se é revelação, ele não vai esconder nada, não é mesmo? Se é revelação, ele não vai esconder os assuntos que são importantes para todos nós. E por isso que o Apocalipse, sendo uma revelação, ele é para nós um planejamento de vida. Gente, na nossa vida, tudo é planejamento. Você já parou para pensar nisso? Ah, irmão Rafael, mas planejamento, eu não fico assim, roteirizando o meu dia a dia, sabe? Eu não coloco lá, 8 horas acordo, 8h10 eu escovo os dentes, né? É claro, gente, tem gente, na nossa vida comum, a gente não tem um planejamento nesse sentido. Mas a nossa vida como um todo, a nossa reencarnação aqui tem um planejamento. O nosso dia a dia, mesmo nas coisas mais cotidianas, também tem um planejamento. A gente não pode, às vezes não precisa ter tudo organizadinho, assim, muito claro na mente, mas a gente sabe o que a gente vai fazer. Por exemplo, amanhã, para quem está assistindo e participando do vídeo de hoje, né? Hoje é dia 19 de maio. Amanhã, dia 20 de maio, muita gente está se planejando para quê? Para participar da reunião da comunhão com Deus, por exemplo. É um planejamento. A gente sabe o que a gente vai fazer. Se na nossa vida cotidiana, pessoal, a gente utiliza o planejamento para que a gente possa desenvolver as nossas várias atividades, imagina no campo espiritual. Ou como eu citei na questão da nossa própria reencarnação. O planejamento divino, ele é um planejamento para que a gente o siga e melhore a nossa vida. Por isso que o Apocalipse, que é revelação, ele é muito enfático, muito eloquente, como o meu pai coloca aqui no finalzinho, né? Ele é muito eloquente por quê? Porque a gente precisa entender que esse planejamento, agora prestem bem atenção, hein? Esse planejamento, gente, se dá no campo pessoal, então eu como indivíduo, se dá no campo da família. Por isso que nesse próximo domingo, dia 21, teremos aqui a reunião pelo fortalecimento da família, né? Então, se dá no campo da família, se dá no campo de sociedade, a nossa sociedade como um todo. Veja, são planejamentos que vão do macro ao micro, né? Ou seja, do planejamento individual ao planejamento grandioso. Nossa, irmão Rafael, mas será que tudo isso tem, né, a gente consegue colocar em ordem? Sim, se todos nós realmente entendermos que, como a gente já falou aqui várias e várias vezes, e a religião divina, na vanguarda, sempre defende, né, que antes de sermos corpos físicos, somos espíritos. Portanto, precisamos alinhar tudo o que há de espiritual em nós para depois melhorarmos a matéria, melhorarmos o espírito, né? Melhorarmos o espírito e melhorarmos, né, as nossas condições físicas, né? E aí, tudo isso mostra para nós que há justamente uma ordem cósmica que vai muito além do que a gente pensa, né? O irmão Paiva, por exemplo, já comentou outras vezes que o mundo, né, o universo, ele tem disciplina, vamos dizer assim, né? Ele tem disciplina e tem ordem, porque imaginem, gente, se os mundos ficassem colidindo uns com os outros, irmão Rosana, imagina o caos que seria o universo. Tudo acontece da maneira como tem que acontecer. Isso acontece ao acaso, aleatoriamente? Não, né? Existe uma ordem, né? Existe um planejamento para tudo isso. Então, a gente precisa entender essas questões que às vezes fogem à nossa compreensão para que a gente possa organizar a nossa vida. E aí eu faço uma pergunta para a gente refletir. Não, claro que não precisa responder aqui, mas para a gente refletir. Como é que anda a nossa vida espiritual e material? Está organizada? Ela está ajeitada? A nossa agenda espiritual,
que tanto o nobre irmão Dr. Bezerra de Menezes fala, né? A nossa agenda espiritual, ela está bem azeitadinha, ela está bem clara para todos nós, ou ainda na nossa vida há uma espécie de caos, de bagunça nesse sentido, né? Se ainda a gente sente se a gente ainda tem essa sensação, então é necessário planejarmos muito bem o que vamos fazer, né? E que essas ações que primeiro precisam buscar a parte espiritual, por isso que Jesus fala, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Então, quando nós ajeitarmos isso, né? Ou melhorarmos isso, o planejamento espiritual ajuda, melhora o planejamento material. Né? E aí a gente começa a desenrolar muita coisa na nossa vida. Né? Tem muita gente que diz assim, irmão Rafael, já tentei tanta coisa, não vai, não muda, não isso, não aquilo, eu não consigo fazer. Então, meu irmão, falta planejamento, mas não o espiritual. Aliás, não o material, né? Falta o planejamento espiritual. Buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça é um planejamento para a nossa vida. De todas as atitudes que eu tenho no meu dia a dia, quais delas eu realmente busco primeiramente o reino de Deus e sua justiça? Ah, irmão Rafael, então o irmão está querendo dizer que buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça é estar na igreja todos os dias. Todos os dias eu tenho que ir lá na igreja, fazer alguma coisa. A gente sabe que não, né, gente? Né? Hoje a nossa vida ela é concorrente, a gente tem muita coisa para fazer. Mas, numa discussão, por exemplo, o que eu faço primeiro? Eu chego com um monte de coisas para colocar lá no meio e atiçar ainda mais? Ou eu utilizo a inteligência espiritual e tento trazer argumentos que fazem realmente sentido? Ou eu tenho ali alguma coisa que eu preciso corrigir, eu já vou com um monte de pedras na mão, né, um monte de dedos apontados, ou eu procuro, né, claro, guardadas as proporções de cada situação, né, mas ou eu procuro buscar a pessoa, trazer ela para perto de mim e trazer os conselhos necessários. Isso é buscar, gente, primeiramente o reino de Deus e sua justiça. É mais fácil ir partir para a briga, né? Numa discussão, né? A gente está falando de discussão aqui, por exemplo. É mais fácil você já chegar e falar assim: ah, mas é isso mesmo, porque lá atrás você fez tal coisa. Né? É muito mais fácil do que a gente chegar e falar assim: gente, vamos colocar a cabeça no lugar, vamos respirar e vamos focar aqui naquilo que a gente precisa resolver. Então, veja que são várias maneiras de buscarmos primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas, né? Essas palavras de Jesus, né? Está lá no seu Santo Evangelho, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33. Muito bem, gente. De sexta-feira a nossa reunião é um pouquinho mais curtinha, né? Para a gente se preparar aí para as atividades aqui no final de semana. Mas eu vou abrir aqui para as irmãs, né, que estão aqui ao vivo com a gente, que é a irmã Rosana, a irmã Maria Nazaré, se quiserem trazer aí um breve comentário, alguma coisa que chamou a atenção, fica à vontade, hein? Quer puxar o trem aí, irmã Rosana? Quer falar alguma coisa aí, algum destaque, fica à vontade. Tá, o microfone da senhora está fechado. Aí, agora sim. Fechou de novo, irmã Rosana. Fechou de novo. Toca uma vez só, porque ele demora um pouquinho para abrir. Aí, acho que agora abriu. Agora foi. Boa noite, Deus está presente. Viva Jesus. Mas é verdade, o Apocalipse, muita gente tem medo de ler o Apocalipse, acha que ele é amedronta, né? Mas, na verdade, ele esclarece muita coisa nos dias de hoje. E quando você lê o Apocalipse, você vê que Jesus está, no tempo de Jesus, né? Ele está acalmando todo mundo, todo o tempo todo, porque ele sabia que tudo isso que a gente está passando, né, ia acontecer.
Então, ele passa essa calma para a gente, né? Ele passa aquela calma, porque não tenhas medo, porque tudo está escrito. Então, com Jesus, a gente se sente seguro e passa os desafios, tanto da nossa vida, como os desafios do mundo, né, Rafael, que está de cabeça para baixo, entendendo muita coisa que está acontecendo, com clareza das coisas, sem medo, porque o medo é uma coisa que não é de Deus, e Deus, ele acalma. Jesus, ele acalma a gente, né? Então, o Apocalipse é para isso, não é para ter medo, não é para ler sem entender, né? E tirar aquela parte que não entende nada, é para você... Cada palavra abre um leque de resposta, né? Um leque de resposta para a gente, e tudo isso é o que está acontecendo, tanto no mundo quanto na nossa vida. E é aquilo, quando você busca Deus, primeiramente o reino de Deus, quando você age a sua parte, faz a sua parte, mas você pede para que Deus vá na frente, né? Que Ele tome providência de tudo. Então, se você estudar, ver um pouco a ciência, você vê os planetas, o alinhamento dos planetas, o nosso planetinha Terra, que é tão pequenininho, né? Você olha e fala assim, meu Deus, como Deus é organizado. Você vê, a gente está numa bolinha que ela está segura pelo quê? Energia, né? Aí você fala, de onde saiu tudo isso? E aquela bolinha está protegida, você já viu? Está protegida. Tem toda uma proteção. Em volta dela está passando vários planetas enormes, lá, várias coisas, mas você vê que cada coisa tem a sua hora. Então, Deus, ele é muito organizado. Então, quando a gente começa a organizar o nosso espírito, né? Planejar a nossa vida, mas primeiro planejar na vontade de Deus e também na nossa vontade, porque para isso está no Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade, né? Então, se for da vontade dele, tudo vai se encaminhando. E não tenha medo, porque tudo isso está escrito, tudo isso a gente vai passar, e com Jesus é bem mais fácil. É isso que eu tenho que falar. Muito bem, irmãos. A senhora lembrou, tocou num ponto muito, muito interessante para a nossa reflexão. E, né, a gente podia aqui falar, nossa, né, ficar horas e horas comentando, né? Eu não pensei muito, porque hoje é curto. Não, mas foi muito bom, né? E é isso que o Apocalipse fala, de planejamento e organização, né? Nosso planeta Terra, ele está, né, segundo os cientistas, numa faixa que não está nem distante do Sol, nem perto do Sol, né? Nosso planeta, ele está inclinado, e isso fez com que nós tenhamos as estações do ano. Porque se ele fosse no eixo correto, não teríamos estações. Seria uma coisa só. Nossa, mas isso tudo foi por acaso? Tudo de forma aleatória. Segundo os cientistas também, na criação do universo, né, na visão ali da ciência, na criação do universo, o planeta Terra, quando se formou e tudo mais, ele não tinha água, como a gente tem aqui em abundância, né? O planeta não criou água. Diz que vem alguns asteroides ou meteoros, não vou saber o nome certinho, mas que aleatoriamente se chocaram com a Terra. Gente, é muita coisa aleatória para que a gente pudesse ter tudo que a gente tem. Será que não existe algo por trás disso, de uma organização, né? Por isso que a sua vida, meu irmão, minha irmã, é regida por esses ensinamentos iluminados. Basta a gente entrar, né, irmãos, de acordo com esse planejamento. Aí a nossa vida vai começar a dar certo. Muita gente diz assim, mas o irmão fala, não, minha vida não vai. Eu estou aqui, eu vou e não vai. O meu pai até fala, né, acho que numa das suas pregações, acho não, né, numa das suas pregações ele diz, né, que a pessoa corre e não chega a lugar nenhum. Eu estou correndo, né? É a palavra que a maioria utiliza, né, ultimamente.
Não, eu estou na correria aqui. Não, não. Você pode me atender? Pode conversar? Não, eu estou na correria aqui. Correria. Nada acontece, então. E nada acontece, né? A gente costuma falar assim, nossa, você está nadando, nadando, nadando e morrendo na praia, né? Não está chegando a lugar nenhum, né? Não quer lugar nenhum. Porque o que acontece? As pessoas põem muito a sua vontade, o seu tempo, o seu tudo. Em momento nenhum, coloca, se for da vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus, né? No tempo de Deus. Mas para isso você tem que melhorar também. Não é tudo você Aceitar, coloca. né, irmãos? Aceitar, né? Tem que aceitar, né? Ai, Deus não me ajudou, ora, mas espera aí. Ele mostrou para você o caminho da direita, você foi para a esquerda, ué? E o livre-arbítrio, né? Então vamos prestar Ou atenção. mostrou o caminho da esquerda e foi para a direita. Foi para a E direita? lembrando, tá, gente? Como esse vídeo vai para muita gente, né, irmão Rosário? Quando a É, gente cita essas opções, não estamos falando de política, não, tá? não, não. Hoje, do jeito que tá, né? Não, mas não. Então, A religião divina, a gente sempre vai deixar claro, né? É claro que a irmã Rosana não quis dizer isso, tá, irmã? Mas só como o nosso vídeo vai para muita gente, a gente vai sempre esclarecendo. A religião divina é apartidária. Não temos partido. O único partido que temos, se for, né, se for para ter, é de Jesus, né? Então, eu falo no sentido de a pessoa fala assim: ah, mas eu corri, eu fui atrás. Mas em momento nenhum ela criou aquela conexão com Deus, né? Sabe? Aquela conexão com Deus para que as coisas acontecessem. Porque o que a gente aprende na religião de Deus? Equilíbrio, mente, coração, né? E a nossa vida espiritual. Então, a gente tem que ter o planejamento espiritual. E quando você faz isso com Deus, com Jesus, é igual eu falei agora do Apocalipse, né? Você olhar, realmente, tem gente que fala, eu não leio o Apocalipse. Não, tá louco, só assusta. Mas você tem que ler, ele não veio para assustar, ele veio para esclarecer as coisas, né? Então, ele abre um leque de pergunta, de resposta em cada parte. Então, você tem que prestar atenção, porque, às vezes, o que acontece? A pessoa, ela quer uma coisa, mas está com a mente, vamos pôr assim, negativa, né? Ai, mas o que eu estou fazendo? É uma série de coisas que a gente faz no dia a dia, ninguém é santo. Então, a gente precisa buscar esse planejamento espiritual primeiro, para aplicar ele material, para que as coisas aconteçam. Eu não sei o que acontece, mas tudo acontece, né? E aquilo, não pode ter medo, não pode ter medo, porque nós temos desafios e estamos aqui para isso. Aqui é uma escola e a gente está aqui para aprender. E, se for possível, não repetir de ano. Eu costumo falar isso, porque o que acontece? Às vezes a pessoa faz uma coisa errada, aí ela apanhou para caramba, esticou aquilo 5 anos, 10 anos da vida. Aí ela arrumou toda a casa, tá tudo bonitinho. Aí passou 3 anos bem. De repente, ela vem passando a mesma coisa. O que ela tem que tirar de letra? Opa, essa lição já aprendi. Eu não quero isso para mim, não. Deixa de lado. Porque se você for ver, você vai repetir. É o que eu falo, repetir de ano. E quantos mais anos a gente tem, né? Então, não podemos perder tempo. A vida passa muito rápido. Então, se é aprender que nós somos livres, mas não imoralmente livres, tem muita coisa que a gente pode fazer, mas tem muita coisa que a nossa consciência, ela já aponta, né? Perfeito, perfeito, mano. Muito bom, parabéns, hein? Parabéns, ó. Muito bom. Maria Nazaré, gostaria de comentar aí, minha irmã, trazer algum destaque, fica à vontade, senão a gente já vai partindo aqui para a nossa conclusão. Deus está presente a todos. Viva Jesus! Então, nós estamos aí estudando, aprendendo, né, que o Apocalipse é a revelação. Então, nós temos que estar sempre conectados a Jesus, para a gente poder receber as orientações que a gente precisa. Porque se a gente não procurar Jesus, quem você vai procurar?
A orientação que vem de fora é tudo aleatório, ninguém fala nada com nada. Uma pessoa perguntou, como eu faço para encontrar Jesus? Está perdido, está procurando tudo e não procura Jesus. Como o irmão Pablo fala, até o ateu reza, né? Ele é só meditar aí, pensar em Jesus, que você está falando com Jesus. E o Apocalipse está aí para nos ensinar, para a gente aprender, né? Porque tudo que nós passamos é resultado do que nós plantamos. Então, a colheita vem, né? Na hora certa. Aí você não pode reclamar, você plantou, vai colher. Então, vamos só agradecer a Jesus que Ele nos dá a oportunidade da nossa escolha, né? Muito bem, irmã Marisa, é isso aí, né? Vamos buscar, com essa iluminação espiritual, fazer as melhores escolhas, né? Muito obrigado aí pela participação. Gente, então a gente já vai aqui concluindo nosso bate-papo. Pode manter as câmeras abertas aí, daqui a pouco a gente vai fazer a nossa foto. Só vou compartilhar aqui, então, as atividades, né? Nesse final de semana aqui na igreja, para todo mundo ficar por dentro. Todo mundo já recebeu aí, é claro, mas a gente vai reforçando. Então, amanhã, gente, na reunião da comunhão com Deus, aqui em São José dos Campos, começa a partir das 4h15, né? A gente vai ter esse assunto muito delicado, sensível, mas ao mesmo tempo a gente precisa falar, né? Como proteger as crianças e jovens da violência. E aqui é todo tipo de violência, tá, gente? Então, amanhã, dentro do Maio Laranja, né, que estamos vivendo aí, que é em prol aí a esse combate, né, e a proteção, né, aos nossos jovens e às nossas crianças. Então, a gente precisa entender como a gente faz isso também da parte espiritual, tá bom? Então, é um convite que a gente faz aí para todo mundo amanhã, a partir das 16h15, amanhã, que eu digo dia 20, ok? E no domingo, dia 21, gente, temos aí a reunião pelo fortalecimento da família, né? A família, nosso sagrado refúgio, tá? Então, você tem várias opções para acompanhar essa reunião de domingo, hein? Você pode estar aqui presencialmente e você pode acompanhar pelo YouTube, isso mesmo, tá? Nós vamos transmitir essa reunião pelo nosso canal no YouTube. Então, você daí da sua casa pode assistir, né? E participar da nossa reunião, né? E receber as bênçãos de Jesus. E é claro, se puder, esteja aqui presencialmente. Outras duas ações em prol da religião divina, gente, nós temos aqui também no dia 21, né? A nossa tarde fraterna digital. Então, quem quiser participar, ainda dá tempo. Ó, são muitos prêmios, né, para você concorrer, né? E esses prêmios aí também são em homenagem às mamães de boa vontade. Você está vendo aí? Tem copo personalizado, tem mixer, tem uma almofada escrito Supermãe. Tá muito bonito, tá bom? Então, você pode participar. Uma outra ação que a gente está promovendo aqui também é o sorteio, né, dessa linda cesta, né? São 8 kits nessa cesta, mais o quadro de Maria Santíssima. Então, o sorteado, a sorteada, né, vai levar todos os itens da cesta, mais o quadro de Maria Santíssima, hein, gente? Então, tá muito legal, né? E você pode adquirir aí o seu número, tá? E é claro, se puder, gente, nos ajude a vender, tá bom? Essas artes aí que você viu aí na sua tela, a gente mandou aí via WhatsApp, né? Então, irmão Rafael, eu posso ajudar a vender? Poxa, não só pode, como deve, tá? Oferecer aí para os amigos, né? Oferecer aí para as pessoas que estão aí perto de você, nos ajuda e muito. Beleza? Vamos fazer a nossa foto, então? Vamos lá? 1, 2, 3, Jesus! Aí, muito bem. Gente, muito obrigado, irmã Rosana, irmã Maria, sempre aqui com a gente. Muito obrigado a você que vai estar assistindo essa gravação depois. Que a paz de Deus esteja agora e sempre em nossos corações. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Deus está presente
E viva Jesus em nossos corações para sempre. A Jesus as nossas palmas. Valeu, gente. Até mais. Viva Jesus. Tchau para todos.